Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aqui às atividades do nosso simpósio. E, primeiro de tudo, eu queria agradecer ao convite, né, na pessoa do Dr. Marlos Casten, né. Muito obrigado por ter nos convidado por participar desse momento de troca de conteúdo, né, acerca de um tema tão relevante que é o enfrentamento à Covid-19, onde eu vou estar muito à vontade aqui para falar da minha experiência, do meu dia a dia, né, das coisas que eu tenho passado aqui por Teresina acerca desse enfrentamento, tá bom? Eu vou compartilhar aqui os nossos templates, tá? Os nossos slides, são poucos slides, mas para nortear a nossa apresentação, tá? E a nossa temática vai ser essa, a atuação da fisioterapia frente à Covid-19 em diferentes níveis de atenção e complexidade. Eu vou relatar as minhas experiências. Eu sou João Mazulo, sou graduado em Administração em Fisioterapia, sou especialista em Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva, né? Sou mestre em Genética e Toxicologia, sou doutor em Biologia Celular e Molecular Aplicada à Saúde, professor do Centro Universitário Santo Agostinho e coordeno também a pós-graduação em Fisioterapia e Terapia Intensiva do Hospital São Marcos, com parceria com o Centro Universitário Santo Agostinho. Sou diretor da Regional da Sobraf Piauí e tenho um pós-doutorado em curso pelo Renorbio aqui na UFP. E atualmente sou fisioterapeuta da UTI Covid do Hospital Universitário, da UFP, do Hospital da Polícia Militar e do Hospital de Campanha Padre Pedro Bausi, aqui no nosso município de Teresina. Então, esses três vínculos, eles foram acontecendo no decorrer da evolução da pandemia. Então, bem no início, nós começamos a estudar acerca da pandemia, acerca do coronavírus, acerca da atuação da fisioterapia, e aí eu só tinha o vínculo de professor, né? Então, eu comecei a procurar qual era a forma adequada de eu poder atuar no enfrentamento ao coronavírus aqui na nossa sociedade. Aí eu fiz os seletivos, fui convocado em todos, e eu tenho me dividido aí em escalas bem cansativas nesses três serviços, tá? Mas pelo bem da sociedade, e isso aí tem prazo de validade para passar, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa discutir aqui é acerca da atenção primária, né? Então, numa reunião de devolutiva acerca de um programa que eu participo aqui, uma outra coisa relacionada à Covid, que é o PROAD SUS, essa reunião de devolutiva foi com as autoridades do município de Teresina, onde nós colocamos a importância da participação da atenção básica do município no enfrentamento à Covid, né? Coisa que aqui no nosso município a gente ainda tem uma realidade um pouco distante, né? Então, as unidades de atenção básica do município, elas estão um pouco à margem desse processo, tá? Então, eu vejo como uma oportunidade única de trabalhar esse paciente que ainda está na comunidade, que tem os primeiros sintomas. E eu tenho recebido relatos de vários colegas das mais variadas regiões aqui próximas, onde tem fisioterapeuta nos PSFs e ESFs da vida, nos NASFs, e que eles estão trabalhando na comunidade, identificando esses pacientes com monitorização simples, né, e triando esses pacientes o mais precoce possível para um tratamento, né, seja ele apenas ambulatorial, seja ele hospitalar de média baixa complexidade, tá? Então, pela característica, né, da atenção primária no Brasil, do foco na prevenção, do foco no ESF, a gente tem que colocar esse pessoal para trabalhar. Então, não tem como, a gente precisa estar atuando nisso. E o fisioterapeuta está inserido, sim, nessa questão preventiva, nessa questão curativa inicial, onde ele pode treinar a equipe, trabalhar a prevenção, trabalhar as orientações à população, né?
fazer com que essa informação ela circule mais rápido, né? E circule de uma forma mais linear, de uma forma mais incisiva, né? Então, a atenção primária, ela se volta para esse sentido, né? Para a busca, triagem, treinamento, capacitação da equipe, orientações à população, né? E a atuação desse profissional lá, né? Na comunidade, onde a gente tem que também estar inserido, certo? E aí, eu passo a falar depois da atenção primária em uma atuação bastante nova da fisioterapia aqui no nosso município, pelo menos, que é a atuação do fisioterapeuta na urgência e emergência dentro das UPAs, das unidades de pronto atendimento. Então, essa condição de necessidade, ela surgiu recentemente, onde começaram a chegar os pacientes mais graves dentro da UPA, e esses pacientes precisaram de cada vez mais procedimentos invasivos, e esses procedimentos invasivos requerem equipe multidisciplinar. Então, começou por uma UPA, depois foi formando o trabalho do fisioterapeuta, foi passando de uma para outra, e hoje, graças a Deus, a gente tem escala de fisioterapia nessas UPAs aqui no município de Teresina, e temos em muitas UPAs ao longo do nosso estado e do Brasil também, tá? Então, qual é a minha experiência em relação a isso? Eu tive a oportunidade, né, a gente encerrou hoje, de passar um mês fazendo parte do PROAD. Eu fui treinador do PROAD aqui e a gente passou treinando as pessoas, os profissionais, a equipe multidisciplinar que estava nas UPAs e passando junto com o pessoal do Hospital HCO, né, junto com o pessoal da medicina intensiva, né, de lá, discutindo os principais casos, porque os pacientes eles têm já um delay de ida, de regulação, né? Então tem paciente que demora um pouco a ser regulado e aí ele precisa ser manuseado. A UPA ela não é atualmente, no contexto a nível de Brasil, um local onde vai ser simplesmente primeiros procedimentos, primeiro atendimento, estabilização e regulação. Então a UPA ela passou a ser um local de internação de curto e até médio prazo em alguns casos, como é lá na UPA Satélite, alguns pacientes inclusive foram até estubados nesse momento, tá? Então, foi uma experiência riquíssima, onde nós tivemos o contato com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e a gente conseguiu passar a nossa experiência lá dentro, tá? Então, isso pode ser extrapolado para as unidades de pronto atendimento dos hospitais de média e alta complexidade, onde a gente já tem alguns fisioterapeutas atuando, tá? Então, o fisioterapeuta faz o que lá na UPA? Então, ele participa, né, dos procedimentos de intubação, de estabilização dos pacientes, de reanimação, fisioterapia respiratória, né, fisioterapia intensiva, tá? Terapia de higiene bronca, terapia de expansão pulmonar, manuseio do ventilador mecânico. Então, nas UPAs aqui a gente tem alguns ventiladores mecânicos que servem para fazer essa abordagem inicial dos pacientes com insuficiência respiratória que passam dos níveis de atuação da oxigenoterapia e do posicionamento. Nós vamos falar um pouquinho disso quando estivermos tratando na questão da média complexidade, tá? Então, os ventiladores, eles são manuseados basicamente por toda a equipe multidisciplinar, como a gente discutiu, né? Como todo mundo sabe, os recursos, eles são livres, né? O importante é o que você, como profissional, faz com o recurso, né? Então, a gente tem discutido toda essa perspectiva lá e a equipe tem absorvido bastante qual é o papel de cada um dentro desse contexto e a gente tem ficado muito feliz por isso, porque não é questão de atrito, não é um profissional em detrimento do outro, todo mundo junto. E a UPA me mostrou muito isso, né? Onde o fisioterapeuta, ele procurou se fazer necessário lá dentro. E nessa mesma reunião que eu falei, em que a atenção primária tem que estar colocada e inserida nesse processo de tratamento dos pacientes com Covid-19, por aí, pelos municípios afora,
a diretora da Fundação Municipal de Saúde, ela garantiu que os fisioterapeutas serão mantidos pós-pandemia. Então, não é só pelo momento da pandemia, mas a gente vai ter escala de fisioterapeuta 24 horas nas UPAs do nosso município. E isso já é uma propaganda muito importante, porque isso vai ser levado para todos os municípios que terão e que já tem UPA no nosso estado. Tá? Então, isso é muito importante, isso é uma conquista. As equipes, os fisioterapeutas que estão lá na linha de frente, que estão mostrando o serviço, mostrando qualidade no atendimento, mostrando o diferencial, eles estão de parabéns. Muito mesmo. Eu estou bastante feliz com a atuação de todos e assim, me sinto parte das equipes que rodaram conosco aí na UPA Satélite, na UPA do Promorá e no Hospital de Campanha Pedro Bausi, onde a gente conseguiu treinar bastante gente e deixar essas pessoas afiadas para receberem os nossos pacientes COVID da comunidade, tá? Então, basicamente, a atuação do fisioterapeuta dentro desse contexto da UPA é essa que foi discutida aqui, tá? Então, buscando o próximo tópico de complexidade, a gente vai falar da nossa experiência de atuação na média complexidade, né? Então, eu tenho duas escalas em média complexidade, que é uma na estabilização de um hospital de média complexidade, que é do Hospital da Polícia Militar, onde nós temos 3 leitos lá, que recebem os pacientes que complicam, né, que precisam de uma atenção especial na enfermaria do hospital. O hospital virou referência COVID, então ele tem lá 30 leitos de enfermaria para receber pacientes estáveis e os pacientes que complicam, porventura, que precisam de estabilização, eles vão para a nossa estabilização e a gente presta o atendimento, tá? Então, dentro desse serviço, o que é que a gente tem feito basicamente? Os pacientes vêm, né, para a estabilização e a primeira coisa que a gente faz é titular oxigênio, né? Então, qual é o fluxo que a gente tem adotado aqui para todos os serviços que a gente está trabalhando, né? Então, o paciente tem insuficiência respiratória, tem uma saturação menor que 95, ele precisa de oxigenoterapia, né? Paciente COVID. Aí, você coloca catéter de O2 e vai titular o fluxo para uma saturação acima de 95. Então, se esse paciente ele estabiliza dentro de um fluxo de 1 a 5 litros, ok, vamos mantê-lo assim. E aí associar também a posição prona, né? Que a gente coloca, né, como um tratamento importante, não só no paciente que está em ventilação mecânica, mas como no paciente que está em ventilação espontânea. Então a gente tem salvo bastante gente aqui na média, baixa e alta complexidade. Então tem gente em casa recebendo informações das pessoas que conhecem saúde aqui no Piauí, em Teresina e no Brasil todo, e estão usando o posicionamento, estão utilizando essas informações para poder ficar em casa e conseguir tratar o início do processo inflamatório, né? Então, esse paciente ele vai pronado e a gente tem um ganho muito importante, né, na saturação e na melhora da frequência respiratória, do padrão ventilatório. Caso esse paciente não estabilize com até 5 litros, então a gente tem uma outra alternativa, que é a bolsa reservatório, tá? Então a máscara reservatório, ela vai ser acoplada no paciente, né? E a gente vai observar um fluxo acima de 5 até 10, 12 litros por minuto e vamos observar se esse paciente vai manter saturação acima de 95. Também associando isso, né? Associando a isso a posição prona. E mais um detalhe, existem pacientes que a gente não consegue deixar em posição prona, principalmente pelo abdômen muito globoso, né, que vai gerar restrição à expansibilidade quando você deita em decúbito ventral. E aí a gente tem usado com bastante sucesso também a posição de decúbito lateral. Então a gente tem optado por colocar um pulmão que tem menos lesão na tomografia ou no raio-x que você consegue visualizar para cima, para que você consiga oxigenar melhor. Então, temos feito esse revezamento de decúbitos laterais, tá? Com a posição prona, e esse paciente que prona, ele vai ser aconselhado a passar o máximo de tempo possível na posição,
tá? Pelo menos acima de 3 horas, isso aí é fato. E conectado ao oxigênio, tentando manter a posição, tentando manter uma saturação adequada, tá? Então, quando esse paciente entre 10 e 12 de fluxo na máscara reservatória, ele não consegue manter, ele piora o padrão, ele tem uma troca ruim, ele tem uma PO2 FO2 baixa, né? Então, é hora de avaliar. Né? É hora de avaliar se o paciente tem indicação ou não de intubação. Então, o que que eu vejo? A gente começou o processo, né, de participação nas escalas COVID no dia 13 de abril. Né? Então, de lá até aqui tem mudado muita coisa, certo? Porque no início se falava muito em intubação precoce, né? Então o paciente saturou assim, abaixo de 93, já está com a máscara reservatória a 10 e não consegue manter o padrão, então vamos intubar o paciente. Então vamos intubar todo mundo. E isso, infelizmente, matou muita gente, tá? Pacientes sem reserva, pacientes muito idosos, que é o carro-chefe da nossa doença, da COVID. Então, eles têm pouca reserva para ir para a ventilação mecânica. Então, é preciso avaliar ponto a ponto. É preciso avaliar caso a caso. Será que é necessário, é imperioso intubar esse paciente? Ele vai sobreviver à terapia intensiva? Tá? Então, a gente tem visto que em alguns pacientes, eles mais vão ter efeitos ruins do que ter bons efeitos quando entram na ventilação mecânica, tá? Então, só deixando isso mais para frente, que a gente vai falar ainda da alta complexidade, mas na média complexidade, o paciente não satura bem, é hora de tomar uma decisão, tá? Ele é preciso ser regulado para alta complexidade e aí é preciso definir se intuba ou não, tá? Se vai realizar esse processo de intubação. Essa decisão, ela está sendo aqui no nosso município uma decisão multidisciplinar, onde a gente conversa com toda a equipe, com o enfermeiro, com o médico, tá? E o fisioterapeuta está inserido nesse processo. A nossa opinião é importante. E todos aqui tratam a fisioterapia como protagonistas do processo, tá? Protagonistas da atuação nesse paciente, tá? Então, o paciente COVID, ele é da fisioterapia também, tá? A gente divide as responsabilidades com o pessoal da medicina e com o pessoal da enfermagem, tá bom? Então, média complexidade, o paciente definiu que é intubado, vai ser intubado, sequência rápida de intubação, tá? Tem que ter protocolos treinados, escritos, para que você possa saber o que fazer na hora, quantas pessoas são, quais são as drogas que vão ser feitas, como é que você ventila o paciente, como é que você prepara o ventilador, quais são os parâmetros iniciais. Então, tudo isso tem que estar definido e protocolado. Serviço por serviço tem os seus próprios protocolos. Por exemplo, no hospital da Polícia Militar, a intubação é feita pelo anestesista. Tem uma escala de anestesistas que dá plantão na estabilização. Então, a intubação é feita pelo anestesista, auxiliado pelo fisioterapeuta e pelo enfermeiro. No hospital, no HU, nós também temos uma escala de sobreaviso do anestesista. Tá? Então, o anestesista vai para a UTI e aí nós temos a figura A e a figura B. É o médico plantonista e o anestesista que vão intubar. E os auxiliares 1 e 2 é o fisioterapeuta e o enfermeiro. E ainda temos outros que vão fazer parte da equipe para trazer material, enfim. Tá? Já no serviço do hospital de campanha, nós não temos equipe de anestesistas, né? Mas nós temos o plantonista e nós temos o nosso diretor clínico, os nossos diaristas que também podem auxiliar. Então, normalmente é a equipe básica. É o plantonista médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro. Então, essa é a equipe que faz parte do processo de intubação orotraqueal e reanimação lá no hospital de campanha, tá? Então, o paciente foi regulado, ele foi intubado ou não, ele tem gravidade para isso, ele vai para a nossa alta complexidade, tá? Então, nessa alta complexidade, o fisioterapeuta ganha mais importância ainda, tá? Porque ele recebe esse paciente lá em ventilação mecânica, em maioria das vezes, e é o momento dele decidir, tá? Decidir usar o posicionamento, quebrar essas amarras do não fazer, tá? Porque o paciente que tem
PO2 e FiO2 menor que 150, na hora que chega na UTI, ele já tem indicação de posição prona, tá? Então, é fato. Se você não pronar o paciente, a gente vai perder tempo. E aí, muitas vezes, quem puxa, quem encabeça esse movimento é o fisioterapeuta, tá? Então, o paciente entra na UTI, vai ser estabilizado na ventilação mecânica, vamos achar os parâmetros mais adequados, o modo ventilatório mais adequado, que a gente tem visto que tem muita gente primando por ventilar esse paciente à pressão, porque tem muitos deles que evoluem com assincronias importantes, precisam usar muitos bloqueadores neuromusculares, tá, para poder ajudar, auxiliar nessa sedação, minimizar as assincronias, tá? Então, muitos desses pacientes vão ter que ter um ajuste fino, onde a gente não vai ter receita de bolo para eles. Então, nada disso vai substituir o fisioterapeuta à beira do leito. Protocolos são importantes para a gente seguir, mas é importante que a gente tenha o discernimento de que o profissional e a equipe competente à beira do leito vai salvar vidas. Eu até costumo dizer que nesse processo não existe salvador da pátria, tá? O que existe é uma equipe treinada, capacitada, um ambiente adequado, estruturado para tratar as sintomatologias que o paciente da Covid-19, que é um paciente grave, vai apresentar. Tá? Então, não adianta procurar salvador da pátria que a gente não vai achar. Tá? Então, esse paciente entrou, foi estabilizado, os parâmetros adequados estão lá, mas ele tem uma troca baixa, tem que pronar. Tá? Então, o paciente prona, fica acima de 16 horas pronado, fazendo a posição de nadador, de decúbito em decúbito, trocando, né? De 3 em 3 horas, 2 em 2 horas, dependendo do padrão dos serviços. E aí ele vai voltar para a posição supino depois de 16 a 18 horas pronado. O que eu também tenho observado bastante aqui, que os pacientes que vão para a terapia intensiva, eles têm difícil manejo de volume, eles têm difícil manejo renal e eles evoluem com insuficiência renal. E aí é aquela coisa, né? Precisa dialisar. Não adianta. Deixar um paciente desse, que tem uma alteração circulatória importante, que tem uma alteração renal importante, sem diálise, praticamente fadar esse paciente ao fracasso. Tá? Então, a gente tem batido muito nessa tecla de que é preciso manter uma estrutura mínima, dialisando pacientes, nos serviços que a gente atua na unidade de terapia intensiva. E aí, como é que a gente tem feito esse protocolo? O paciente reveza a posição prona com a diálise. Então, normalmente não são 4 horas de retorno quando o paciente volta da posição prona, então ele já passa para supino e já entra na máquina de hemodiálise. E aí o que é que acontece? Ele tem um ganho, além da posição prona, do tratamento da hemodiálise. E aí o que é que acontece? Nessas 4 horas de filtração, de perda de diurese e de perda de solvente, de soluto, tá? Há uma melhora também. Então, depois das 4 horas da hemodiálise, temos mais 1 hora de interstício, aí é coletado os exames para você fazer uma avaliação. Paciente tem PO2 e FiO2 maior que 150, foi beneficiada pela prona e pela diálise, então pode ser mantido em posição supino, esperando um próximo controle, num próximo turno. É o que a gente tem feito aqui, de praxe, na nossa alta complexidade. Fisiomotora. Fisiomotora a gente tem aguardado um pouco, tá? Por quê? Porque fisiomotora consome energia e esse paciente é um paciente que está num catabolismo, num processo inflamatório, num processo de insuficiência respiratória complicado. Então, é preciso observar, tá? E utilizar o posicionamento, né, da melhor maneira possível para o paciente, tá? Então, o manejo desse paciente, a gente está desmistificando esse manejo, tá? Todo mundo pensando que se ia se contaminar, que ia se complicar. Tem muita gente afastada, é verdade, mas poderia ser muito pior. Então, a gente está tendo esse cuidado de não dispersar aerosóis, não ter o risco de contaminar a equipe, mas a gente tem que visualizar uma série de questões, que eu vou lançar aqui. Por exemplo, ventilação não invasiva. Alguns lugares já estão fazendo e com sucesso. E aí, no início, foi pouco recomendado, né? Só seria recomendado com um ambiente de pressão negativa,
né, com todo mundo bem protegido, e aí poderia se usar o alto fluxo e ventilação não invasiva, principalmente com proteção na via expiratória, com o ramo duplo, que é, no caso, um helmet, por exemplo, que poderia ser usado. Então, a gente está aqui no Piauí, recebendo alguns capacetes, né, de um hospital aqui, tem um hospital, e a gente está comprando mais alguns para outros, e nós vamos visualizar e observar o que é que vai acontecer com esses pacientes borderline, que vão usar a ventilação não invasiva por alguns períodos, para que eles possam estar tentando driblar essa insuficiência respiratória e não serem entubados. Então, a gente vai observar de perto essa casuística, para que a gente possa estar tomando a decisão. VNI é importante. Será que a gente poderia evitar muitas intubações usando o VNI de forma adequada e segura e evitar também a contaminação da equipe utilizando as precauções? Então, são perguntas que a gente precisa dar resposta e respostas imediatas, né? Então, a gente precisa estar pensando nessa situação, tá? Então, eu termino aqui a minha aula, tá? Me coloco à disposição. Vou deixar aqui, ó, o meu e-mail e o meu Instagram para perguntas e sugestões, tá? Deixo aqui de antemão o meu obrigado à diretoria da Sobrafi, né? A todos que estão fazendo parte desse simpósio, grade brilhante, excelentes profissionais com atuação direta no processo da Covid, e também aproveitar para dizer para você que está nos assistindo aí que isso é passageiro, tá? Isso vai passar e nós vamos sair muito mais fortes do que entramos nesse processo. A fisioterapia está crescendo assim horrores. Então faça a sua parte, compartilhe informação adequada, né? Fale da informação adequada, se baseie em ciência, se baseie em conteúdos que podem somar, tá? E leve essa informação para a comunidade. Tá? A comunidade ela tem muita carência de informação, então por isso que ela consome muita informação ruim. Então, você, como profissional que está se qualificando, que está observando e vendo as informações, você tem um papel importante nessa situação. Então, não esqueça, leve a informação para a comunidade e forme as outras pessoas, tá bom? Então, aqui fica, mais uma vez, o meu muito obrigado e uma boa tarde. Fiquem todos com Deus e podem contar conosco, tá bom?